Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Na Terra dos Gerazenos 5, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 13 de agosto de 1970. Um dos pontos que ferem as convicções dos protetores dos animais é este. Por que Jesus permitiu a morte dos inocentes porcos aterrorizados pelos obsessores do Gerazeno? E nós perguntamos ao Espírito da Verdade, por que o Mestre pediu que o Gerazeno, já em perfeito juízo, o acompanhasse com os apóstolos e discípulos? Quem mais que Jesus ama e protege os animais? O Pai Eterno lhe conferiu todos os poderes, inclusive dar a vida e retirá-la, sempre em benefício das suas criaturas. Porventura, vamos acreditar que a vida acaba na morte? Pois esse sacrifício resultou na evolução dos porcos dentro da escala animal. Eles contribuíram para a salvação de um homem. Não esqueçais ainda que os animais também têm de reparar suas faltas, conforme a lei que rege a vida planetária. Não deu o Mestre a sua própria vida pela salvação de todos? Só ao Cristo compete saber a verdade sobre a inocência de todos os seres da criação divina, permitindo aos espíritos impuros que entrassem nos porcos. Jesus lhes permitia permanecer nas regiões habitadas pelos homens, circunvolvendo a humanidade, isto é, lhes consentia aproximar-se desta e ficar em contato com ela. Tal permissão lhes foi concedida para que, junto assim, dos que a título de provação ou de expiação viriam a ser vítimas das suas obsessões e subjugações, como dos que se interessassem por essas vítimas, pudessem eles receber o benefício das preces e encontrar os meios de reflexão e encaminhamento moral.
Ela lhes foi concedida, sobretudo, para ensinamento dos homens, porquanto aqueles espíritos não permaneceram inativos e foram repelidos e doutrinados pelos discípulos do Cristo. O subjugado por aquela multidão de maus espíritos, quando, sob o peso da subjugação corporal e espiritual, tinha acessos violentos de fúria, ficava num estado aparente, mas que para os homens era real, de loucura furiosa ou alienação das faculdades mentais. Tornava-se incapaz de ter conhecimento de seus atos. Perdia a consciência do seu ser. Nos momentos, porém, de menor violência, quando a calma se restabelecia no sentido de estar diminuída a sua sobre-excitação, tornava-se consciente do seu estado, do constrangimento a que estava submetido, e com isso ele sofria horrivelmente, quer dizer, não era nenhum inocente, e aí estava a punição dos crimes que cometera em existência anterior. Logo que os demônios saíram dele, isto é, logo que ficou livre da subjugação, recobrou, como observais em vosso meio, o uso pleno da razão, a liberdade do corpo e do espírito. A multidão que acorreu da cidade e dos campos mal teve conhecimento do que se passara pelos fugitivos guardadores dos porcos. Encontrou o homem sentado aos pés de Jesus, vestido e de juízo perfeito. Estava vestido porque os discípulos o cobriram, tirando algumas peças de suas próprias vestes. Uma vez liberto, ele se submeteu alegremente aos costumes humanos, e de juízo perfeito, fato que os encheu de pavor. Aquele que, até então, ninguém podia conter, ali estava aos pés do Mestre, calmo e submisso. Tal submissão bastava para impressionar o povo. A cessação dos sinais e manifestações de uma demência furiosa no entender dos homens, traduzindo-se em atos violentos, desconexos, bizarros, em desordens e aberrações da palavra, os quais desapareceram todos com a subjugação, cedendo lugar à razão integral, à liberdade do corpo e do espírito. Foi qualificada de milagrosa por não ser compreensível nem explicável. Não negue a incredulidade atual, filha orgulhosa da ignorância, estes fatos autênticos que os evangelistas vos transmitiram. Não os negue nem zombe deles para o seu próprio bem. Estude a ciência espírita, aprenda, observe, sem ideias preconcebidas, com humildade e a necessária perseverança, e certamente acreditará, porque terá compreendido. O homem tem sob as vistas a revelação e a manifestação dos poderes do espírito. Ainda efeitos físicos que se produziram em todos os tempos e se produzem hoje sob todas as formas, no ser humano e em tudo o que o cerca. Tem sob as vistas a revelação e a manifestação das faculdades dos espíritos superiores, ministros
da vontade de Deus, da sua providência e da sua justiça, do poder que eles exercem sobre os fluidos, visando a aplicação e a execução das leis naturais e imutáveis que regem a vida e a harmonia universais. Tem sob as vistas a revelação e a manifestação do poder dos espíritos superiores sobre os fluidos, pelos efeitos formidáveis e terríveis a que dás o nome de flagelos, pelo estalar do raio que derriba edifícios, fende um carvalho secular e tantas vezes causa morte, pelo furacão que arranca árvores e destroça habitações, pelas inundações que assolam, destroem e arrastam consigo tudo quanto encontram na sua passagem, pela tempestade que arroja os navios de encontro aos arrecifes, onde se despedaçam e são tragados pelo mar. Depois de meditar em tudo isso, cada um dos zombeteiros poderá entender o caso emocionante do Gerazeno. O homem, vendo-se livre dos seus obsessores, rogou a Jesus lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, recusou, dizendo: volta para a tua casa e conta aos teus o que o Senhor fez por ti. E ele se foi embora, dando público testemunho do que Jesus fizera em seu benefício. Era seu destino preparar os caminhos para o advento do Senhor. Jesus realizara um milagre que numerosas pessoas podiam testemunhar. Por isso mesmo, não ordenou ao Gerazeno que se calasse. Ao contrário, o concitou a espalhar a notícia do fato, ao passo que em outras circunstâncias impunha silêncio a tantos que curara. É que nestes casos, não tendo tido fato grande publicidade, poderia ser contestado. Deixava então que se espalhasse por si mesmo, sob a aparência de mistério. Entendei, o Gerazeno podia e devia testemunhar sua própria cura, mas não estava preparado para pregar e testemunhar a palavra de Deus.